não me conhece, sou o Paulo da Veiga, lá do ICMC. Meu departamento não ensina mais para os estudantes da física, infelizmente, mas a gente mantém muitos contatos aqui como físico-matemático e, de vez em quando, dá para dar uns palpites. Para entrar no clima da palestra de hoje, eu começo falando de números astronômicos. Essa é a vantagem quando a gente está ficando mais velho. E começo dizendo que eu conheço o professor Ramakrishna Teixeira, lá do IAG, faz 43 anos já. Na ocasião, eu era estudante do 2º colegial e ele era, além de calouro no bacharelado de Física da USP São Paulo, ele era meu monitor no cursinho antecipado que eu fiz de mecânica. 2 anos mais tarde, eu fui estudar no Instituto de Física da USP em São Paulo e acabei sendo um agregado na república dele, e ele já fazia iniciação científica em astrometria com o professor Paulo Benevides Soares, do IAG, infelizmente professor recém-falecido, e que foi também o orientador do mestrado do Rama. Já um especialista em astrometria e um grande expert no aparelho chamado Círculo Meridiano, o Rama fez seu doutorado em Bordeaux, trabalhando no Observatório de Floirac, com o professor Requiem, com quem ele manteve uma longa interação. E, obviamente, ao correr dos anos, ele foi expandindo suas pesquisas em outros temas. Hoje, eles incluem, por exemplo, a astronomia espacial. Ele tem uma carreira bastante internacional, ele é padrinho de um convênio entre a USP e a Universidade de Bordeaux, interage com o pessoal da China, faz observações rotineiras em observatórios chilenos, pertencente ao projeto ESO. Não sei o que vai virar isso agora, porque o Brasil não pagou a sua cota e os europeus cortaram o direito dos brasileiros usarem os telescópios do ESO. Mais recentemente, ele é um representante importante nesse projeto Gaia, sobre o qual ele vai nos contar hoje. E eu queria dizer também que a parte da carreira científica, onde ele tem cerca de 130 publicações, 2.700 citações, o Rama sempre procurou fazer um trabalho de divulgação acentuado. E, se vocês olharem o CV Lattes dele, vocês vão ver que tem um número de palestras e artigos em jornais que é invejável. Ele foi diretor do Observatório Abrão de Moraes, no IAG. Ele se ocupa bastante do Observatório Capricórnio da USP, em Valinhos, que é onde ele reside. E, é claro, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E convido para assumir a palavra em nome da casa, então. Um grande prazer você estar aqui. E ele me deu um apelido que eu não vou divulgar para todo mundo. E nem vou contar as histórias também da República, né? Isso aí dá várias palestras, então vamos pular essa parte. Não, boa noite, gente. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito legal. Estou voltando aqui na física, acho que pela 2ª vez na minha vida, né? Estou até emocionado, que eu estive aqui antes de ir para a faculdade. Então faz muito tempo, né? Nem sabia direito se era aqui ainda, se não era. Bom, e também fiz meu vestibular aqui, na física, que não era desse jeito como é hoje. Tal, né? E também é um prazer aqui rever os amigos, rever ex-alunos e tal. Estou feliz da vida de estar aqui, viu? De encontrar as pessoas que eu já conhecia, de conhecer novas pessoas e tal. E também estou feliz por falar do Gaia para você, dessa missão espacial Gaia. Né? Eu tenho, sim, um trabalho, tenho trabalhado muito, desde o início da minha carreira, com uma área da astronomia que a gente chama de astrometria. É uma área que, no meu instituto, ela é meio escanteada, né? Mas todos os institutos são desse jeito. Tem áreas escanteadas, tem áreas que se sobressaem, tem áreas que não se sobressaem, que faz sombra, enfim. É tudo muito confuso isso daí, né?
E a gente não deve se preocupar com isso. Alguns de vocês que forem trabalhar um dia na universidade, tem mais é que trabalhar e não deixar que isso perturbe, que atrapalhe o trabalho de vocês, né? E tenho satisfação mesmo, tenho uma colaboração enorme com a França lá, desde o meu doutorado até hoje. O cara com quem eu fui trabalhar já se aposentou, depois fiquei trabalhando com outro que também já se aposentou, aí estou trabalhando com outra pessoa e eu vou me aposentar agora, mas já mandei vários alunos para lá, tem aluno lá agora, nesse momento. Enfim, é uma colaboração muito legal. Também comecei uma colaboração com o Observatório de Xangai, que está engatinhando que é um assunto que não me interessa particularmente, né? Que é de detecção de restos de satélites artificiais, mas os chineses estão super interessados nisso. Eles desenvolveram toda uma estratégia de observação para isso. Precisavam de um telescópio aqui no hemisfério sul para a gente testar. Tinha um telescópio no Observatório Abrão de Moraes, lá em Valinhos, parado. A gente abraçou a causa e tal. E, bom, estamos engatinhando. Semana que vem chegam 2 deles aí para trabalhar um pouco. Enfim, é uma troca muito boa, né? Então, eu vou falar para vocês da Missão Espacial Gaia. Nós estamos vivendo um momento histórico para a astronomia. Mas é um momento histórico, é um momento espetacular, mas é um espetáculo não de mídia. Essas coisas que a gente vê na televisão, no Fantástico. Vocês nunca vão ouvir, nem na revista da FAPESP vocês vão ler sobre o Gaia. Mas é um momento histórico, é um momento espetacular. O que está mudando, o que mudou, não é o conhecimento. Então a gente vai até falar pouco do conhecimento. Mas o que mudou foi a base do conhecimento. Okay? O conhecimento astronômico, o pilar, são as observações. São as observações do céu que motiva, que inspira, que desafia e que sustenta o conhecimento que a gente vai construindo. Então, é sobre as observações que a gente vai falar. São observações muito especiais e que mudaram radicalmente a base sobre a qual repousa o conhecimento em astronomia. Ok? Então, a primeira coisa, a Lívia vai lembrar disso, eu mudo a definição de astronomia para dar uma contextualizada naquilo que eu quero dizer, né? Eu prefiro definir a astronomia desse jeito, como sendo a ciência que estuda a luz dos astros. Fala, mas isso para dizer para vocês que a base é a observação. Claro que alguma coisa a gente já aprendeu e vai aprender ainda com meteoritos, com pedras que vêm da Lua, talvez pedras que vêm de Marte um dia, coisa assim. Mas isso é quase nada perto daquilo que a gente aprendeu, coletando a luz que vem dos astros e extraindo dali a informação que é possível ser extraída. Okay? Então, vamos ter isso na cabeça até o final, né? Observação. Okay? Uma outra coisa importante é o que é a observação. Claro que a gente gosta, eu também, tal, todo mundo de sair num céu estrelado, no campo, uma boa garrafa de um bom vinho, um pisco também, né, se a gente estiver no Chile e tal. Isso é maravilhoso, claro. Mas a observação com uma finalidade científica e tal, não é desse jeito. Até poderia ser, mas não é assim, não é? A observação significa fazer medidas. Só que essas medidas que a gente faz são muito diferentes daquilo que se faz num laboratório de química, de física e tal. No laboratório você vai lá e mede o tamanho, esquenta, esfria, mede a temperatura, enfim, tal. Em astronomia, não. O que eu posso fazer é medir somente 2 quantidades que está embutida na luz que eu recebo dos astros. Tá? Eu posso medir a intensidade de luz que eu estou recebendo e posso medir a direção de onde está vindo essa luz. Só isso. E com isso eu faço o resto. Okay? Eu posso medir a intensidade, normalmente a gente pode chamar de brilho. E a direção, a posição. Né? Isso fica meio assim, mas vamos chamar de posição, não tem problema. Então eu posso medir o brilho de uma estrela, por exemplo, para saber simplesmente o brilho que ela tem, o quanto de energia ela emite, coisa desse tipo. Eu posso medir o brilho de uma estrela ao longo do tempo e descobrir estrelas que o brilho varia,
Uma varia de um jeito, outra varia de outro, a história vai ficando mais interessante, vai crescendo. Eu posso medir o brilho de uma estrela em função do comprimento de onda. E aí eu vou ter o espectro da estrela, vou poder estudar algumas coisas da estrela. E posso medir a posição também do mesmo jeito. Medir a posição ao longo do tempo, então eu vou descobrir que a posição pode variar, varia mais, varia menos. Eu vou descobrir o movimento da estrela, vou descobrir o movimento do observador e assim por diante. Mas são essas duas grandezas que a gente mede. Isso é observação. Quer dizer, quando vocês ouvirem falar que um cara foi lá para o ESO, no Chile, observar, ele foi medir alguma dessas duas coisas. Tá? E a astronomia toda está baseada nisso daí. Essa é a base de conhecimento e é isso que mudou. É esse o momento que nós estamos vivendo de mudança radical no que a gente tinha, no que a gente tem agora e o que a gente vai ter no futuro bem próximo. Okay? Essa parte aqui, que a gente chama de posição, é onde está ligada a astrometria. A palavra astrometria tem um significado muito amplo, né? Mas no nosso dia a dia não. A astrometria quer dizer o trabalho com a posição, com o movimento, com a distância, coisas desse tipo. Okay? E por que está aí? Porque esse é o principal foco da missão espacial Gaia. A missão espacial Gaia, ela é originalmente uma missão astrométrica. Claro que você agrega. Tudo que vier a mais é lucro. Mas o foco dela, ela foi concebida para medir paralaxe. Eu vou falar daqui a pouco disso daí. Ok? Então, nós vamos falar dessa base de conhecimento. Mas para falar disso eu preciso contextualizar. Eu estou supondo que vocês não são astrônomos. Né? Então, temos que falar um pouquinho, dar uma contextualizada, ok? Primeiro lugar, tudo que eu vou fazer, como eu estou realizando medidas, eu cometo um erro. E tudo que eu vou fazer em astronomia ou em outra ciência, mas vamos falar da astronomia, depende da precisão com que eu sou capaz de medir aquilo que eu estou querendo estudar. Então, se eu quero medir o tamanho de um corpo, o erro que eu cometo na medida não pode ser maior que aquela dimensão que eu quero medir. Né? Então, o alcance, a relevância daquilo que eu vou fazer, eles estão intimamente ligados à precisão com que eu sou capaz de realizar a medida. Tá? Vamos fazer um breve histórico aqui para recordar vocês. Eu sei que também muito do que eu vou falar aqui vocês já sabem, não tem problema, a gente repete. Okay? Então, por exemplo, se a gente for lá para a Grécia Antiga, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, o erro que era cometido na medida da posição de um astro no céu era de em torno de 1000 segundos de grau. Esse 1000 segundos de grau corresponde a olhar daqui um cara de 2 metros de altura a 400 metros. O tamanhinho dele lá é o erro que se cometia lá na Grécia Antiga quando media a posição dos astros. Com esse erro, um cara chamado Eratóstenes pôde medir a posição do Sol, por exemplo, e determinar o diâmetro da Terra muito próximo do valor que a gente conhece hoje. Dá um salto aqui, lá de 200 a.C., a gente vai para o século XVI. A precisão melhorou de um fator 10. Agora eu cometo um erro de 100 segundos de grau. Isso corresponde àquele mesmo cara visto a uma distância de 4 quilômetros. Tá? Com esse erro aí, o Tycho Brahe realizou uma quantidade enorme, fantástica de observações dos planetas. Principalmente de Marte, Júpiter, que são brilhantes, tal, Saturno. Em cima dessas observações, o Kepler pôde descrever como são os movimentos dos planetas, as chamadas leis de Kepler. E baseado nas observações do Tycho Brahe, na descrição do movimento planetário do Kepler, o Newton chegou à lei da gravitação universal. Essa lei da gravitação universal ela tem uma importância enorme, gente, na história da humanidade. Hoje a física trabalha com uma natureza que é governada por 4 leis, 4 tipos de interações. Essa foi a primeira que o homem descobriu, a lei da gravitação universal, e foi baseada nas observações do Tycho Brahe com aquela precisão. Okay? A gente pula agora para o século XVIII, a precisão melhorou de um fator 100. Você fala, mas como que pode dar um salto tão grande?
pôde dar um salto tão grande porque aí já tinha telescópio. Antes não tinha telescópio. Tá? Então melhorou de um fator 100, o que corresponde a um cara visto a 400 quilômetros. Isso é o mesmo que eu olhar um cara lá na praia de Copacabana agora. O tamanhinho que eu veria o cara lá é esse erro de 1 segundo de grau. E com isso daí foram feitas várias descobertas, deram saltos no conhecimento. Um deles que eu quero pegar aqui, em particular, é o Halley, aquele do cometa de Halley, né? Ele conseguiu pela primeira vez medir o movimento próprio das estrelas. O que é essa história de movimento próprio? Na Grécia Antiga e até então, acreditava-se que as estrelas eram fixas. Quer dizer, que uma estrela não se movia em relação à outra. Tá? Quer dizer, o Cruzeiro do Sul era sempre daquele jeito, as Três Marias sempre daquele jeito, Sagitário, todos os signos do zodíaco e tal, tudo do mesmo jeito. Ok? E o Halley percebeu em 1718 que não, que a posição de uma estrela muda em relação à outra. Que o Cruzeiro do Sul vai se deformando, que antes não era uma cruz, daqui a um tempo não vai ser mais, assim por diante. Isso a gente chama de movimento próprio. Isso graças a uma observação com a precisão de 1 segundo de grau. Okay? Já no século XIX, o erro caiu para meio segundo de grau. E com esse erro, tamanho de meio segundo de grau, foi possível pela primeira vez medir o que a gente chama de paralaxe estelar. Paralaxe estelar, gente, a definição, digamos, que a gente chama de PIA, que é paralaxe estelar, é a diferença entre a posição que eu vejo essa estrela lá no céu, a partir da Terra, e a posição que eu veria essa estrela lá no céu se eu estivesse no Sol. Isso é o que a gente chama de paralaxe. Isso é uma brincadeira assim, se eu olhar o controle com o meu olho direito, eu vejo o controle aqui. Se eu olhar com o esquerdo, eu vejo isso aqui. Isso aqui é a paralaxe. Claro, quanto mais distante estiver, menor essa mudança. Quanto mais longe estiver essa estrela, menor é este ângulo. Mas este ângulo é o que a gente chama de paralaxe estelar. E é fácil perceber que existe uma relação muito simples entre este ângulo, essa linha de base aqui, distância Terra-Sol, e a distância do astro. Tá? Essas três grandezas estão interligadas, se eu conhecer duas delas, eu determino a outra. Ok? Então foi só no século XIX, 1840, com este erro, que foi possível pela primeira vez medir a paralaxe. Voltando aqui, a paralaxe, olha, se eu conheço essa distância aqui, e se eu medir este ângulo, eu sou capaz de determinar essa distância aqui. Tá? A paralaxe é uma grandeza das mais importantes em astronomia, mas desde sempre. Quando Copérnico propôs que a Terra girava ao redor do Sol, e os caras que vieram depois do Copérnico aceitaram, abraçaram essa causa e tal, estava todo mundo procurando provar isso. A prova cabal de que a Terra girava ao redor do Sol, naquela época, pensada naquela época, seria medida de uma paralaxe. Ninguém conseguiu medir. Por quê? Porque este ângulo, justamente, ele é muito pequeno e não tinha precisão suficiente para medir. Tá? Só em 1840 que foram medidas paralaxes das primeiras estrelas, portanto, determinada, medida, de certa forma, a distância dessas estrelas. Okay? E aqui que o homem, então, tomou consciência definitiva de que as estrelas estão a muitos trilhões de quilômetros daqui. Okay? Agora a gente chega aqui no início do século XX. Acho que nem todos aqui talvez não sejam do século XX, mas alguns já são do século XX. Né? Então nós estamos no início do século XX, o erro aqui já é de 1/10 de segundo de grau. Foi feito várias coisas aí, entre elas foi medido pela primeira vez uma deflexão gravitacional da luz. O que é essa deflexão gravitacional da luz? A ideia bom, claro, depois que alguém fez, ela fica simples, né? Mas a ideia é a seguinte, gente. A deflexão gravitacional da luz é alguma coisa prevista na teoria de relatividade geral do Einstein. Quer dizer, a luz
passando perto de um corpo massivo, ela pode sofrer um desvio, sofre um desvio, né? Não por causa de que esse corpo está atraindo a luz, mas porque esse corpo massivo está deformando o espaço. É uma linguagem meio assim, mas o mais simples de entender isso é pensar da seguinte forma. Para o Newton, que fez a lei da gravitação universal, lá que descobriu a lei da gravitação universal, a gravitação é uma propriedade dos corpos. Um corpo atrai o outro corpo. Isso é o Newton. Para o Einstein, não. A gravitação, a gravidade, é uma propriedade do espaço. Não do corpo, é do espaço. Mas o espaço ele é deformado pela presença de um corpo. Mas a gravitação é uma propriedade do espaço. Então, para vocês ficar mais claro, ainda a coisa mais legal que eu já vi para explicar isso é a seguinte. Ainda é cedo, 19h30, mas se fosse 22 horas seria excelente. Imagina assim um super colchão aqui, viu? Que pega a sala toda, né? Lisinho, um lençol branquinho, tudo fofinho e tal. Eu venho aqui e jogo uma bolinha de bilhar. Essa bolinha vai em linha reta e vai sair lá na outra ponta do colchão. Okay? Aí, para brincar mais um pouco, a gente pega uma bola de boliche e coloca ali no meio do colchão. Essa bola vai deformar a superfície do colchão. Aí eu vou jogar a bolinha de bilhar e o que vai acontecer? Ela não vai mais em linha reta até lá no fim. Quando ela passar por essa deformação, ela vai se desviar. Pode se desviar assim, assim, pode ficar fazendo assim. Depende da velocidade, depende da deformação. Para o Newton, ele iria explicar isso dizendo que a bola de boliche está atraindo a bola de bilhar. E para o Einstein, não. A bola de boliche deformou o espaço, a superfície no caso, e a bolinha de bilhar está seguindo o caminho natural nessa deformação. Ok? Bom, então, agora você pode falar, mas será que o Einstein estava certo? Quem sou eu para dizer que não estava, né? Mas, não, tem que provar isso daí. Como é que a gente pode provar? Então, o próprio Einstein sugeriu que a gente poderia provar a deflexão, medir a deflexão gravitacional da luz, quando? Quando a luz de uma estrela estivesse passando de um corpo bem massivo, com uma massa muito grande. Um corpo muito massivo, uma massa muito grande, que conhecia era o Sol. Então, quando a luz de uma estrelinha estiver passando perto do Sol, ela vai sofrer um desvio e a gente tenta medir esse desvio. Só que quando a luz de uma estrela está passando perto do Sol, eu não vou ver a estrela, porque durante o dia, tudo mais, então é complicado fazer isso. Então, vamos fazer quando o Sol se apaga. Quando o Sol se apaga, num eclipse total do Sol. Então, a brincadeira é mais ou menos essa aqui, olha. Você está observando uma estrelinha lá, mede a posição dela, tudo, tá tudo bem. Mas um dia o Sol está aqui. Então, claro, esse raio de luz não vai chegar aqui porque ele bate no Sol. E também, durante o dia, eu não vou ver a estrela. Bom, durante o dia a gente apaga o Sol. Então, virou um eclipse aí. Mesmo assim, esse raio de luz não vai chegar aqui. Porque ele é barrado pelo Sol. Mas a estrela, ela emite... O que eu fiz aqui? A estrela emite raio de luz para todo quanto é lado. Então, a ideia da relatividade geral é justamente essa. Esse raio de luz aqui que viria para cá, por causa da deformação aqui do espaço, ele pode ser desviado e vir parar aqui. Então, aquela estrelinha que eu já não veria, agora eu consigo ver, porque esse raio de luz fez isso. Mas está esquisito isso aqui, né? Então, essa estrelinha que eu não vejo porque o Sol está bloqueando a luz que chega até aqui, eu vou vê-la aqui. Quer dizer, é como se ela estivesse aqui. Então, a ideia era medir a posição da estrela sem o Sol, medir a posição dessa mesma estrela durante um eclipse total do Sol e ver se batia com a previsão do Einstein. E isso bate. E isso foi realizado em Sobral, no Ceará, há 100 anos. O ano que vem comemora-se 100 anos dessa brincadeira, que foi a primeira prova de que a relatividade geral do Einstein funcionava. E isso foi realizado com uma precisão em torno de décimos de segundo. Ok? Vamos parar um pouquinho agora com isso, depois a gente volta. Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que vocês têm que ter consciência. Tudo que eu observo quando eu olho para o céu,
o brilho das estrelas, o movimento, tal. Tudo isso que eu vejo é aparente. Para transformar aquela grandeza que eu estou vendo, que é aparente, em algo absoluto, eu preciso da distância. De todas as grandezas que a gente trabalha em astronomia, a grandeza mais importante que tem é a distância. É ela que vai me permitir transformar algo aparente em absoluto. Tudo bem? Por exemplo, nós sabemos que o Sol e a Lua, vocês sabem, eu também, que o Sol é muito maior do que a Lua. Mas quando eu olho para o céu, não dá para saber. Quando a gente vê o Sol e vê a Lua, eles têm aparentemente o mesmo tamanho. Eu só sei que o Sol é maior que a Lua porque eu conheço a distância daqui até o Sol e daqui até a Lua. Está claro isso? Então, a distância, ela é essencial para a gente falar daquilo que a gente está vendo. Eu meço o brilho de uma estrela, mas eu não sei o quanto de energia saiu de lá. Eu sei o quanto chegou aqui. Para saber o quanto foi emitido, eu tenho que conhecer a distância. Ok? Então, a distância é a grandeza mais importante. Então, vamos brincar um pouco com isso. Tá? Como é que a gente determina a distância? Ainda não falamos do Gaia, hein? Estamos na contextualização. Como é que a gente determina a distância das estrelas? Uma maneira é a paralaxe, que a gente acabou de falar um pouquinho disso. Né? É medindo a posição ao longo do ano de uma estrela. Se a gente pudesse olhar para as estrelas e ver o que ao longo de 1 ano, 2 anos, a gente veria todas as estrelas desenhando uma elipse lá no céu. Essa elipse é provocada pelo movimento da Terra ao redor do Sol. Tá? E o tamanho dessa elipse depende da distância em que se encontra a estrela. Então, uma maneira de medir a distância é medindo o tamanho dessa elipse, que significa medir a paralaxe. A outra maneira é medir o brilho. O brilho também me dá uma informação da distância. Vocês estão cansados de viajar aí em estrada, à noite, coisa desse tipo? E vocês conseguem muito bem estimar a distância que está um carro pelo brilho do farol, pelo brilho da lanterna, tal. De alguma forma, o brilho me dá uma informação. E é isso que a gente vai ver já já. E uma outra maneira de determinar a distância, tem várias, né? É usando a ideia que o universo está se expandindo, que o espaço está crescendo. Todas essas maneiras aí são estratégias distintas e têm suas limitações. Por exemplo, a paralaxe, ela tem um limite. Eu tenho que medir o tamanho daquele ângulo, eu tenho que medir aquele ângulo. E dependendo da precisão que eu tenho, eu posso medir um ângulo menor, um ângulo maior. Quanto mais preciso, menor é o ângulo. Mas chega uma hora eu não consigo mais medir. Então, morreu ali a paralaxe, não posso ir mais distante. Usando o brilho, eu também tenho limites. Se eu tenho um brilho aí, eu preciso calibrar isso, tudo nós vamos ver. E o Big Bang também, mas aí eu vou a qualquer distância com isso daqui e tal, extragaláctica. Mas tem problemas com a calibração, como a gente vai ver. Então, a paralaxe que eu disse para vocês é isso aqui. A medida desse ângulo, a Terra está girando aqui, a estrelinha fica girando aqui, em torno daquela posição que ela seria vista se eu estivesse no Sol. E isso me dá a distância. Okay? O brilho, como que eu uso? Então, o brilho vocês têm que ter consciência seguinte. O brilho que eu meço aqui, quando eu observo, é o brilho aparente. É o quanto eu recebo de luz. E isso depende da distância. Se eu estiver pertinho de um carro, eu recebo um monte de luz do farol. Se eu estiver muito longe, eu recebo menos luz. Essa é a ideia. O brilho absoluto não depende da distância. O brilho absoluto é o quanto de luz foi emitido. Mas por que o quanto de luz que foi emitido é diferente do quanto de luz eu recebo? Por causa da distância. Tá? Então, a diferença entre o brilho aparente que eu meço e o brilho absoluto me dá a distância. Não apareceu aqui, enfim, mas estava escrito. E aí aparece o papel da Henrietta Leavitt. Era estudante na época e foi para a África do Sul. Não sei se ela era uma estudante chata. O orientador falou, menina, vai lá para a África do Sul, você vai trabalhar com umas estrelas variáveis lá. E ela começou a observar estrelas variáveis, que a gente chama de cefeidas, na nuvem de Magalhães, numa das nuvens de Magalhães.
E como as nuvens Magalhães estão muito distantes, ela pôde supor que todas aquelas estrelas estavam a uma mesma distância da gente. E com isso, a diferença entre brilho aparente e brilho absoluto não tinha a mínima importância, né? E ela construiu um gráfico e percebeu que quanto maior era o brilho absoluto, maior era o período em que o brilho dessas estrelas variava. Hein? Curioso, tal, mas isso é uma chave para eu determinar distâncias além da paralaxe. Okay? Quanto maior o período, maior o brilho absoluto. Então, se eu venho aqui e meço o período, eu obtenho o brilho absoluto. Se eu obtenho o brilho absoluto e meço o brilho aparente, eu obtenho a distância. Então, percebe o jogo? Eu observo uma estrelinha, digamos que eu estou lá querendo medir a distância dessa galáxia aqui. Não dá, paralaxe não dá, está muito longe. Eu descubro uma estrela cefeida lá. Então, ela aumenta o brilho, diminui, aumenta, diminui, eu meço o período, venho aqui no meu gráfico, tenho o período, acho o brilho absoluto, meço o brilho aparente e acho a distância. Okay? Essa é uma estratégia para medir, para determinar a distância, que funciona e é muito usada e tudo mais. Só que veja bem, se o que eu obtenho aqui é bom, depende se esse gráfico aqui está bem calibrado. Se esse gráfico estiver mal calibrado, o resultado aqui vai ser catastrófico. Se ele está bem calibrado, tudo bem. Ok? E a outra possibilidade é... Oi? Dias, tem dias. Pode ser 12 dias, 20 dias, 15 dias, 7 dias. É de dias. E a outra maneira de brincar com isso daqui é usando o fato de que o universo está se expandindo, quer dizer, o espaço está crescendo. Se vocês quiserem ter uma imagem boa disso também, vocês podem imaginar aqui um bolo do tamanho dessa sala com ameixas. A gente liga o forno, o que acontece com o bolo? Ele começa a crescer. Então as ameixas começam a se afastar umas das outras. Okay? Então, estudando o universo, isso não é um cara que pensou, isso é observação. Do mesmo jeito que a gente vê o Sol nascer do lado do leste, se pôr do lado do oeste todos os dias, quando a gente olha para as galáxias, a gente vê as galáxias se afastando, porque o espaço está crescendo entre elas. E a velocidade com que eu vejo as galáxias se afastando está intimamente relacionada com a distância. Isso aqui, em geral, eu consigo medir, então se eu meço a velocidade, eu obtenho a distância. Então, a grandeza mais importante da astronomia tem toda essa ginástica para poder medir. Mas o primeiro passo é a paralaxe. Aqui, tá? Então eu meço a velocidade com que esse corpo está se afastando, né? Venho aqui, jogo, obtenho a distância e pronto. Né? O primeiro passo é a paralaxe. É ele que calibra todo o resto. É a medida mais precisa de distância que eu tenho e é o que vai permitir que eu use as outras estratégias com qualidade boa ou ruim, dependendo do que eu faço aqui. Então, a paralaxe, no fundo, é a grandeza mais essencial que tem na astronomia. Okay? Vamos lá. Em 89, foi lançado um satélite chamado Hipparcos. Então, aqui, 89, já é quase final do século XX, o erro já caiu para 1/1000 de segundo de grau. Isso corresponde a um cara visto a 400 mil quilômetros de distância. Quer dizer, é o tamanho de um astronauta lá na Lua. A gente olhando daqui para a Lua, se a gente pudesse ver o astronauta, o tamanhinho dele é a precisão com que o satélite Hipparcos media a posição das estrelas. E o satélite Hipparcos ele foi concebido para medir a paralaxe das estrelas, de 120 mil estrelas. Ele mediu a paralaxe de 120 mil estrelas, não todas com a mesma precisão, mas isso já foi um salto para a astronomia. Né? Vocês vão ver o que muda. Por exemplo, até 1997, quando foram publicados os resultados do Hipparcos, a gente não tinha nenhuma paralaxe excelente. Com o Hipparcos, a gente passou a ter 3.
E esse limite aqui de excelente, bom, eu que determinei democraticamente. Eu falei, ok, excelente. Tá? Muito boa, com erro abaixo de 1%, a gente tinha umas 10. E com o Hiparcos passou a 700. Razoável, com erro abaixo de 10%, a gente tinha em torno de 1.000. Esse número saltou para 30.000. Eu sei que vocês não dão muita bola para isso, mas isso aqui é muito importante, gente. Vocês vão falar, estrela tem uma massa de tantas vezes a massa do Sol. Estrela não sei o que, e vocês acreditam que a gente sabe aquilo lá? Não. Tem chute pra caramba nisso daí. É muito chutado, mas é mesmo. Você vê, olha, até 97, que muitos de nós tínhamos nascido, olha aqui, não tinha nada de distância. Massa de estrela é uma coisa dificílima de determinar. Você precisa da distância, precisa de duas estrelas, uma girando ao redor da outra, tal. Então, não é assim. Mas, enfim, com o Hiparcos já houve aqui um salto. Mas mais ainda, lembra aquela estrela do tipo Cefeida? As primeiras boas paralaxes de Cefeida só foram obtidas aqui em 97, que é ontem, de certa forma. Então veja o que a gente descobriu com os resultados do Hiparcos. Que 40% das estrelas que a gente achava que eram nossas vizinhas, não eram, a distância estava errada. Essas estrelas estavam além daquilo que a gente chamava de vizinhança. Mas e daí? Daí que tudo que a gente falava da vizinhança estava errado. A densidade de estrelas na nossa vizinhança, as populações de estrelas que a gente achava na nossa vizinhança, não era daquele jeito. Tá? Mas tem mais mudança. Foram obtidas as primeiras paralaxes Cefeidas, mas isso daqui é muito importante. Lembra daquele gráfico da expansão do universo, lá da lei de Hubble? Aquela reta? A inclinação daquela reta me dá a idade do universo. Daquele gráfico, aquela reta ela pode estar mais inclinada, menos inclinada, dependendo daquelas medidas que eu fiz, dependendo da calibração daquilo lá. Okay? E até 1997 tinham estrelas na nossa galáxia, chamada RR Lyrae, que eram mais velhas do que o universo. Como é que eu posso ter estrela mais velha que o universo? Não pode, todo mundo sabia que não podia. Tinha alguma coisa errada. E o que estava errado eram as distâncias. Né? Com os dados do Hiparcos, a inclinação daquela reta da lei de Hubble foi corrigida, a idade do universo chegou aqui em 14 bilhões de anos, e a distância das RR Lyrae também foram corrigidas, e a idade delas caiu para 10 bilhões de anos. Todo mundo ficou feliz da vida com isso daí. Não a desaceleração. Se a inclinação é maior ou menor, significa que a expansão é mais rápida ou mais lenta. Só isso. Não tem aceleração ainda, é uma reta. Na realidade, a extremidade daquele gráfico, que os caras descobriram aí há 15 anos, sei lá, 20, que tem uma curva lá que é a aceleração. Ok? E agora, finalmente, a gente chega no Gaia, que é o motivo dessa nossa conversa. Então, o Gaia está no céu agora, observando, escaneando o céu, né? E medindo não só a posição, mas a posição com essa precisão aqui. 50 microsegundos de grau. Isso equivale a um cara, gente, visto a uma distância de 80 milhões de quilômetros. Quer dizer, isso equivale a eu olhar daqui lá no astronauta que está na Lua e enxergar o distintivo dele. O tamanhinho daquele emblema lá da NASA é o erro que o Gaia está cometendo. E o Gaia está medindo não só estrelas, né, mas ele está medindo tudo que ele escaneia, até um certo limite de brilho. Tá? E são 1 bilhão e 700 bilhões de estrelas e mais outras coisas. E a ideia, por que nós estamos falando disso hoje? Porque a filosofia da missão espacial Gaia é disponibilizar os dados observacionais para o mundo inteiro ao mesmo tempo. E isso está sendo feito em etapas. Então, na primeira etapa foram dados parciais, 1 bilhão de estrelas, só com as posições e o brilho, e foi em setembro de 2016. Agora, em abril desse ano, foram publicados, então, os dados de 1 bilhão e 700 milhões de estrelas, a posição, o brilho, movimento, paralaxe, que foi quase que completo. Em 2021 vai ter uma outra leva de dados e depois de 2 anos mais outra. E o que vai melhorar agora, vão ser acrescentados novos objetos, mas principalmente a precisão vai melhorando.
porque o satélite continua escaneando o céu, acumulando observações, e a precisão vai ficando cada vez melhor. Isso daqui eu vou pedir licença para vocês terem uma ideia como que é o satélite Gaia. O que é o satélite Gaia? O satélite Gaia são 2 telescópios, ou 2 espelhos retangulares, tem 1,5 metro de comprimento por meio metro de altura, cada espelho, né? Então tá aqui o satélite, vocês vão ver o espelho melhor daqui a pouco, e o satélite fica girando. O ângulo entre esses espelhos é super estável, bem conhecido e tal, e o satélite fica girando, e tudo que passa ali em frente ele vai detectando, vai observando, e depois aqui na Terra a gente vai transformando, olha lá os espelhos, estão vendo? Vai transformando isso em medida de posição, de brilho e tudo mais, né? Então, aqui é um exemplo, um filminho só para esclarecer. Então, está lá o satélite, ele vai girar ao redor dele e vai, ao mesmo tempo, o eixo de rotação vai mudando e ele vai varrendo o céu. Ele está varrendo o céu agora, né? Foi lançado em 2013, começou a observação em julho de 2014, a observação científica, e ele está fazendo isso e medindo todas essas grandezas para todas essas estrelas aí. Só para dar uma ideia, isso aqui acho que eu peguei ontem, né? Isso aqui é atualizado toda hora, a quantidade de dados que o satélite está enviando para a Terra e tal. Então, só para dar uma ideia aqui para vocês, olha, o número de observações espectroscópicas chega a 20 bilhões, que o Gaia já fez. O número de observação fotométrica, de brilho, chega a 200 bilhões, 220 bilhões de medidas. O homem nunca nem imaginou fazer isso. Se você somar tudo que a gente já mediu, aí não chega nisso. Tá? Então, você pode entrar no site e ver atualizar tudo isso o tempo todo e tal. Hein? Então, vamos lá. O que tem nessa publicação de 25 de abril que eu digo para vocês que é histórica, né? Que é um salto gigantesco naquilo que a gente está fazendo? Primeiro, tem a posição e o brilho de 1,7 bilhões de estrelas e até brilhos muito fracos, estrelas muito fracas. Tá? A gente não tem isso. Tem agora com o Gaia. Dessas estrelas aqui, para 1 bilhão e 300 milhões, foram medidas paralaxe, o movimento próprio, brilho, em filtros diferentes, o que me dá a cor da estrela e tal. Né? Vamos ver de novo essa história da paralaxe, isso aqui é muito importante, né? Então, olha como fica a situação agora. A gente, com o Hipparcos, tinha 3 estrelas excelentes. Esse número salta para 100 mil. A gente tinha muito boa 700 estrelas, 700 paralaxes. Isso pula para 10 milhões. E a gente tinha aqui, razoável, 30 mil. Isso aqui pula para 100 milhões de estrelas. Então muda completamente a cara. Eu tenho distâncias razoáveis hoje para 100 milhões e esse número vai aumentar. Ok? Para dar uma ideia aqui de novo para vocês, vamos ver se funciona. Funciona. O que a gente chama de razoável antes do Gaia, está aqui. Aqui está o Sol, é esse pequeno círculo aqui. O que eu estou chamando de razoável hoje é isso aqui, olha. Então, veja a dimensão que ganha o universo para a gente. Quer dizer, isso daqui é a nossa vizinhança, é o universo que a gente conhece bem. E agora, o universo que eu conheço bem, equivalente a esse aqui, vem parar aqui. Tá? Então, é um ganho assim extraordinário. Tá? E preciso, e quantidade, todas aquelas estrelas que a gente usa para medir distância e tal, estão super abundantes aqui e tal, tudo bem medido, vamos lá. Mas, além disso, o Gaia mede o movimento próprio. Se eu juntar aqui, acho que não vai funcionar, se eu juntar a paralaxe e o movimento próprio, vai ser uma pena, mas não tem importância. Não vai. Não tem problema. Dá para eu ver o seguinte, se eu observar uma estrela, e era o desenho que estava ali, a gente vê a estrela, por exemplo, o que o Halley mediu, a estrela vai andando lá no céu, em linha reta. Se eu tiver uma precisão melhor,
eu posso ver a estrela, em vez dela ir em linha reta, ela ir fazendo uma coisa assim, olha. Que é a soma desse movimento mais aquela elipse de paralaxe. E se eu tiver uma precisão melhor ainda, eu posso ver a estrela fazendo isso, mas com alguma perturbação, que pode me revelar um planetinha que está orbitando aquela estrela, e medindo essa perturbação, eu posso calcular a massa daquele planeta. Tá? Era isso que eu ia mostrar para vocês, não tem problema, vocês já entenderam. A gente observa foram observados 550 mil quasares. E daí, o que muda com isso? E o que muda com isso é um negócio de doido. Todos vocês já ouviram, eu já fiz curso de física, muitos de vocês fizeram física, matemática, colégio, tal, não importa. Vocês já ouviram falar em sistema de referência. Mas olha, nos nossos cursos, não sei aqui, em geral a palavra sistema de referência se resume a dois eixos, x e y, no colégio. E na faculdade coloca um eixo z e complica. E morre aí. Às vezes a gente acrescenta a palavrinha inercial, coisa assim. Mas a gente não discute aquilo lá. Né? Se eu desse um papel para vocês, fala aí do sistema de referência, vocês iam desenhar os 3 eixos, 2 eixos e coisa desse tipo e tal. E eu pus isso daqui aqui para falar um pouquinho mais. Talvez seja essa única vez que vocês vão ouvir falar um pouquinho mais do sistema de referência. Mas isso aqui é árido pra caramba. Isso aqui dá muito tempo. Precisaria muito tempo para explicar melhor. Mas vamos lá, está aí. O que é um sistema de referência? É um sistema de eixos ortogonais em relação aos quais eu quero medir as coordenadas do objeto que eu estou estudando. Ok? Em astronomia, essa imagem é um pouco mais rica. Além desses 3 eixos, eu coloco aqui uma esfera celeste, um céu estrelado e tal. Mas a ideia é mesmo, eu quero medir as coordenadas desse alvo. Como eu não conheço as distâncias em geral, em astronomia a gente trabalha com coordenadas esféricas. Então, medir as coordenadas é medir esses 2 ângulos aqui. Então, eu quero medir a posição do meu alvo em relação a esse sistema de eixo. Até aí está tudo bem. Onde que está o problema? O primeiro problema. O primeiro problema, que vocês, acho que quase ninguém aqui se perguntou um dia, é que esses eixos não existem. Isso não existe na natureza. O que existe aqui é o cara que está aqui, que é o observador, somos nós, essas estrelas e esse alvo. O resto não existe. Então, como é que eu vou medir a posição desse bicho em relação a uma coisa que não existe? Eu só posso medir a posição desse bicho em relação a alguma coisa que existe. Então, como é que eu faço? Bom, tem algumas estrelas, alguns objetos que eu observei de uma maneira muito especial, que eu posso depois contar para vocês, cujas coordenadas eu consigo determinar de uma maneira especial. E aí o que eu meço, na realidade, é a posição do meu alvo em relação a esses objetos. E esses objetos é que são o meu sistema de referência. Para facilitar, a ideia é a mesma aqui. Eu quero medir o x e o y desse objeto, mas eu não tenho, isso aqui não existe. Mas tem umas estrelas cujo x e y eu conheço. Então eu meço a posição desse objeto em relação a essas estrelas, é como se eu estivesse medindo em relação ao sistema de eixo. Em outras palavras, gente, um sistema de referência... deixa eu, antes de falar. E tem umas exigências que complicam mais ainda a brincadeira. Eu quero que o sistema de referência seja universal, que todo mundo use o mesmo sistema de referência. Senão não dá para falar. Se lá na China eles usam um sistema de referência e aqui a gente usa outro, como é que a gente vai conversar? Né? Eu quero um sistema de referência que seja inercial. Não é obrigatório, mas um sistema de referência inercial é um sistema onde esses eixos aqui não têm aceleração. E isso me facilita a vida. Quando eu vou estudar um movimento, falar de um movimento, eu não preciso ficar inventando forças que não existem. Se eu estiver trabalhando num sistema inercial. Eu preciso que o sistema de referência que dure para sempre. Não tem sentido um sistema de referência que eu tenho hoje, ele vale, daqui uma semana eu ponho outro, daqui outra semana outro, assim por diante. E claro, é um sistema de referência que todo mundo possa acessar. Né? Como é que é esse sistema de referência? Até esses dias, esse sistema de referência ele era materializado pelas posições de 300 quasares.
Olha, 300 quasares no céu todo não é nada, gente. Isso dá uma densidade de 0,007 quasar por grau quadrado. O campo de um telescópio, legal, aí, de um telescópio bom, ele é assim, a pontinha do meu dedinho lá no céu. Isso aqui tem 5 minutos por 5 minutos, 10 minutos por 10 minutos, assim por diante. Então, eu descobri lá um cometinha cor-de-rosa, bonitinho, que eu quero estudar, mas não tem nenhum representante do sistema de referência lá. Okay? Mesmo se eu pegar 3.000 quasares, na realidade ele é definido por 300, mas tem outros que poderão entrar nessa lista de 300 ainda, é muito pouco. Então eu tenho que apelar para as estrelas, porque as estrelas são mais abundantes, são mais brilhantes e tudo mais. E aí eu tenho catálogos de estrelas. Esse aqui, por exemplo, tem 1 bilhão de estrelas. Esse aqui tem 500 milhões de estrelas. Esse tem 2 milhões de estrelas. Só que as estrelas, elas têm movimento, como o Halley descobriu. Se as estrelas têm movimento, aquele sistema de eixo não é fixo, se ele estiver sendo materializado pelas estrelas. Agora você fala, bom, mas e se você conhecer o movimento? Então você pode amarrar a coisa? Posso. Mas o problema é que os movimentos são conhecidos dentro de uma certa precisão. Então, eu vou ter problema com o meu sistema de eixo. Os quasares não. Os quasares, por definição, não têm movimento lá no céu. Aliás, se a gente descobrir o movimento, vai mudar muita coisa. Mas, por enquanto, a gente supõe que os quasares não têm movimento. Assim, na direção transversal. Só tem movimento na direção radial, de se aproximar e se afastar. Okay? Então, veja bem, a situação era essa hoje. Com as observações do Gaia, como é que fica isso aqui? Fica desse jeito. A gente tem 550 mil quasares, então já dá 100 vezes mais, ou mais disso, do que antes, né? Os quasares estão distribuídos. Aqui é o plano da galáxia, onde tem muita nuvem de gás, de poeira, então a gente não vê os quasares aqui, nessa direção. Okay? Claro que 12 quasares por grau quadrado ainda é pouco. Então a gente usa também as estrelas, mas a gente usa as estrelas observadas pelo Gaia, que tem paralaxe, movimento muito bem medido. Então o que a gente ganha com o sistema de referência é enorme. Fala, mas é importante isso? É muito importante. Por exemplo, vocês ouvem falar de matéria escura. Matéria escura, como é que eu detecto uma matéria escura? Bom, eu detecto pela perturbação que ela causa no movimento de um corpo. Mas para eu detectar, eu tenho que ter certeza daquele movimento que eu estou medindo. Ok? Então eu preciso medir muito bem aquele movimento, para eu começar a discutir a presença de matéria escura ali. Mas para eu medir bem o movimento, eu preciso ter um bom sistema de referência. Okay? Então tem um compromisso nisso tudo daí. Então quanto melhor o meu sistema de referência, quanto mais preciso for o movimento que eu meço, mais coisas finas eu vou poder detectar e medir. Com o Gaia não é possível, mas daqui 15 anos ou 12, quando for lançado um novo satélite, que vai chegar numa precisão 100 vezes melhor que o Gaia, ou mais, a gente vai começar a medir ondas gravitacionais. Essa é a expectativa, isso que vai ser a justificativa, a grande justificativa da brincadeira. Ok? Bom, os asteroides. Então, o Gaia também observou 14 mil asteroides, principalmente do cinturão entre Marte e Júpiter, né? Então, aqui tem uma imagem só. O homem nunca teve isso nas mãos. Eu tenho a órbita de cada um desses 14 mil asteroides aqui, muito bem determinada, e vai ser melhor determinada ainda no futuro. As cores aqui são os azuis são aqueles que se aproximam mais do Sol, que tem um periélio menor, né, mais próximo do Sol. A cor aqui é em função da distância que ele mais se aproxima do Sol e tal, né? E aqui é em função do brilho de cada um dos asteroides e tal, né? Além disso, o Gaia mede a velocidade de 7 milhões de estrelas, a velocidade que a estrela se afasta e se aproxima da gente, 7 milhões. Você fala, mas é importante isso? A gente tem 10 mil velocidades radiais medidas. Isso pula para 7 milhões, 10, 15 mil. Tá, okay? E com isso, o que a gente pode fazer? Se eu tenho o movimento lá na direção transversal,
Tenho a distância, então eu transformo aquilo lá em velocidade. Se eu tenho a velocidade na direção radial, eu obtenho a velocidade espacial daquele bicho. E brincando com a velocidade espacial, por exemplo, aqui tem o campo de velocidade no plano da nossa galáxia, para estrelas que estão a menos de 3 vezes 200, dá 600 anos-luz daqui. Tá? São aqui quase 400 mil estrelas. E o que tem de interessante? O que tem de interessante aqui é que isso não é homogêneo. A gente tem umas estrias aqui, estão vendo? Tem subestruturas aí. E ninguém sabe explicar isso daí. Tem hipóteses, mas ninguém explica. Já se sabia da existência de algumas estruturas aqui, mas não desse jeito, não com essa nitidez e não nessa quantidade. Aí tem muita gente debruçada para explicar isso daí. Okay? As estrelas variáveis, lembra? Com o Hipparco foram medidas as primeiras estrelas, cefeidas. A gente tem aí 30, 40 estrelas. Agora a gente passa para 10 mil cefeidas. Então eu posso pegar todas aquelas que estão mais ou menos e jogar fora. Vai sobrar um monte ainda para me calibrar aquele gráfico. Ok? Foram medidas as temperaturas de 160 milhões de estrelas, a luminosidade e o raio de 77 milhões de estrelas. E o que a gente faz com a luminosidade? Isso aqui, gente, é um dos gráficos mais importantes de toda a astronomia. A gente chama de diagrama HR, né? Isso aqui é o seguinte, eu coloco o brilho absoluto, que agora eu tenho, e aqui eu coloco a temperatura, e vou plotando as estrelas aí. E a gente vê que as estrelas se distribuem numa região do gráfico ou na outra, dependendo da massa, dependendo da composição química, da idade, assim por diante. Então, este gráfico aqui, ele me dá um quadro da evolução das estrelas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, estrelas muito quentes, azuladas, esbranquiçadas e tal, muito quentes, muito massivas. São estrelas que evoluem muito rapidamente, são muito jovens e morrem jovens. Tá? Aqui é o contrário. Eu tenho estrelas com baixa massa, relativamente frias, são anãs vermelhas. A evolução delas é muito lenta, essas estrelas duram muito tempo. O Sol, mais ou menos, estaria localizado aqui, no centro aqui dessa sequência que a gente chama de sequência principal. Aqui estão as estrelas anãs brancas, que são restos de estrelas, não são estrelas, mas são restos de estrelas e tal. Tá? Esse é o diagrama HR. O que a gente tinha de melhor para isso era isso aqui, construído com os dados do satélite Hipparcos. Aqui tem 40 mil estrelas, né? E está aqui, está bem representada aqui a sequência principal, aqui algumas coisas. Mas olha as anãs brancas, tem muito poucas. Né? Esse gráfico, como é que ele fica agora? Desse jeito. Aqui eu tenho 4 milhões, mas isso daqui 2 anos vai aumentar muito. Tá ok? E se eu desse um zoom aqui, eu começaria a ver aqui subestruturas. Quer dizer, populações distintas de anãs brancas, que até agora a gente só conhecia um tipo, anã branca. E aí vai ter anã branca desse jeito, anã branca daquele, assim por diante. Tá ok? Estou acabando. Vamos lá. Agora eu vou dar uma ideia para vocês da Via Láctea, do global. É a coisa mais bonita que vocês vão ver hoje. Aqui tem uma foto da Via Láctea. Uma foto maravilhosa. Mas é uma foto. Okay? E daí? Daí vocês vão ver já. Bom, daí é o seguinte. Vamos lá. Não apareceu. Bom, não tem importância. E aqui você tem a Via Láctea construída pelo Gaia. Só que isso aqui não é uma foto, isso aqui é um gráfico, é um mapa. Qual que é a diferença de um mapa e de uma foto? Imagina que vocês vão assistir a um jogo aí, sei lá, pode ser qualquer um, vamos pôr aqui Corinthians e Flamengo, os dois times de maior torcida e tal, embora eu não suporte nenhum dos dois. Mas... põe lá, Corinthians e Flamengo, você está lá na arquibancada lotada, você faz uma foto aqui, papá, depois cola tudo, abre aquilo lá, põe na parede e você tem a foto da arquibancada toda ali. Dos torcedores e tal. Alguns você vê o rosto, o outro nem vê direito, tal. Está lá a foto, bonita. Só que aquilo que você tem na foto, todos aqueles pontos que você tem lá são anônimos. Você não conhece aqueles caras que estão na foto. Você não sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe
se veio de casa, se vai para casa, não sabe para onde vai, para onde vem, nada disso. Tá claro isso? Aqui não. Opa. Aqui a gente tem uma infinidade de pontos, 1 bilhão e 300 milhões de pontos que eu conheço. A posição, a distância, o movimento, eu sei de onde veio, para onde vai e assim por diante. E, na realidade, cada pixel dessa imagem tem milhares de estrelas ali. Ok? Então, isso aqui não é uma foto, isso aqui é um mapa e me dá uma ideia da dimensão do Gaia. Agora, esses pontos não são anônimos. Eu conheço cada um deles. E vou conhecer melhor daqui 2 anos, daqui 4 anos, muito melhor ainda. Tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando melhor ainda, estão vendo uma região escura aqui? Só que é uma região de nuvens moleculares, um complexo chamado Ophiuchus. Tá? Então a gente pode dar um zoom ali, olha. Olha como que fica esse zoom. Tá? Aqui está aquele complexo de nuvens e todo esse cinza que vocês estão vendo aqui não é uma nuvem, são estrelinhas, um monte de estrelinhas ali por pixel, que eu conheço a posição, a paralaxe e tudo mais. Aqui, por exemplo, são... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vocês estão vendo aqui uns pontinhos brilhantes aqui, olha? Aqui tem esses pontinhos brilhantes aqui também, tal, são o que a gente chama de aglomerados globulares e também galáxias, satélites, restos de galáxias e tudo mais, que talvez tenham se espedaçado na formação da nossa própria galáxia e tudo. Né? Hoje, você já está medindo o movimento desses bichos. Tá? Você está medindo o movimento dos aglomerados globulares que estão aqui, das galáxias e tudo mais, e nós vamos ter que entender por que aqui tem um sentido, aqui tem outro, assim por diante. Vamos pegar agora aqui como brincadeira as nuvens de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães. Estão vendo aqui? Então olha como que ela fica aqui. Né? De novo, isso aqui não é uma foto da nuvem de Magalhães, é um gráfico. Então eu observei cada ponto lá da nuvem de Magalhães e fiz um plot aqui, fiz um gráfico e obtenho isso daqui. Okay? Eu não sei se vai dar para ver, mas além da posição e tudo mais, aqui eu também obtive movimentos. Movimento na direção transversal, aquele movimento que o Halley descobriu. Então se eu colocar o vetorzinho desses movimentos aí, a gente vê isso. É a primeira vez que a gente está vendo isso. O homem nunca viu isso. Sabia que essa nuvem tinha rotação, tudo, mas está aqui, olha. E é medindo esses movimentos, estudando as partezinhas aqui, dando um zoom aqui e ali, que a gente vai detectar matéria escura e vai entender melhor a formação dessas nuvens de Magalhães, da nossa própria galáxia e assim por diante. Ok? Eu vou pedir licença de novo. Eu vou colocar um filminho, porque senão não tem graça. Não. Então, gente, o Gaia é isso daí, a missão espacial Gaia é isso daí, tá? Claro que eu não falei aqui das galáxias, eu falei pouco dos quasares, e muito menos do conhecimento. O conhecimento está se fazendo agora. Quer dizer, a primeira ideia, em termos de conhecimento, foi refazer aquilo que cada um já tinha feito, com dados de má qualidade e tal. E daqui uns tempos vão começar a fazer coisa nova, né? Então, o que vocês é importante é que não é a primeira vez que a gente dá um salto em termos observacionais. Quando Galileu inventou o telescópio, foi um salto. Né? Quando se inventou a fotografia, também foi outro salto para a astronomia. Essas câmeras digitais, um outro salto. Né? E agora a gente está dando mais um. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Né? Okay? Então, a ideia é essa daí. O Gaia é isso daí, é a medida de uma quantidade fantástica de objetos, com uma precisão que a gente nem sonhava. Isso aqui me deixa emocionado, porque eu fui daqueles que observava e fazia medida ali com uns fiozinhos e tal, sabe? Então eu vibro com isso daqui. Ver isso daqui não é... Assim, é fantástico. Okay? Bom, eu não estou conseguindo mudar aqui. Ah, já sei. Queria agradecer vocês pela presença. Se tiverem alguma pergunta,
Estou à disposição, gente. Obrigado. Obrigado. Estamos abertos para perguntas, sugestões, críticas. Olá, boa noite, Raul. Boa noite. Eu queria perguntar se existe alguma perspectiva, alguma ideia de como se trabalhar com um volume tão denso de dados hoje em dia. Né? Que parece que com o primeiro release do Gaia já tem uma quantidade tão absurda de dados que como que a gente vai fazer para conseguir trabalhar em cima de tudo isso? Tem um problema aí. Eu não sei, mas já tem gente trabalhando. O Alberto, por exemplo, que foi meu aluno, tudo está trabalhando com esses dados. Né? E o pessoal está usando inteligência artificial, todas essas coisas super modernas aí para varrer esse catálogo e tudo mais. Tem gente trabalhando em regiões menores, então é mais tranquilo. Esses dados todos estão disponíveis, né? Mas eu, particularmente, eu sei um pouco programar em Fortran, que é uma linguagem que ninguém sabe que existe, né? Então eu faço meu programinha ali no meu ritmo e tal. Mas esses caras não, eles fazem... Por exemplo, nesse grupo que eu participo, eu não estava presente, porque quando saí nos dados, estava todo mundo lá no Caltech, reunido, mas eu não pude ir. E, então, eles construíram um programa que percorre todo o catálogo, filtra algumas configurações, tanto pela configuração, pela cor, pelo brilho e coisas assim, e detectaram lá uma série de candidatos, a lentes gravitacionais. Dentre elas, 40 candidatos, mais ou menos, com lentes com 4 elementos, além do elemento defletor. E a gente já observou no Keck lá algumas dessas 40 lentes, confirmamos 6 lentes gravitacionais. E está todo mundo correndo atrás disso. E como que eles fizeram? Eles percorriam isso e depois vai treinando. O Alberto fez eu estou falando do Alberto, gente. O Alberto é uma pessoa, foi um aluno brilhante, é um pesquisador brilhante, uma pessoa maravilhosa. E ele fez um trabalho muito interessante, que as galáxias que o Gaia está observando, elas vinham todas para a lata do lixo. Porque o Gaia foi concebido, toda a parte matemática, tudo para tratar estrelas, que são objetos pontuais. Bom, mas e os asteroides? Bom, os asteroides já tinham um grupo que era dono daquilo lá. E as estrelas binárias ali não separadas, já tinha um grupo que era dono daquilo ali. E o Alberto, apaixonado pelo Gaia, eu também, ele queria fazer o doutorado comigo. Bom, a gente achou um jeito, as galáxias. E então ele fez todo um estudo para a gente convencer os caras que era possível ampliar os horizontes da missão com as observações das galáxias, né? E aí ele, como que é isso? Ele tem um programa lá que ele joga algumas galáxias, treina o programa, daí o programa vai atrás, detecta outras, treina de novo e vai assim. São todas essas estratégias modernas aí de tratamento de dados, de manipulação e tal, né? Mas é possível e já tem gente fazendo isso. Muita gente. Tudo bem. Muito gostosa de assistir a palestra. Obrigado. Muito legal. Obrigado. E acho que eu tenho 2 perguntas. Uma das razões que a gente acha que possa ter matéria escura na galáxia é a curva de rotação, que sempre se mostra uma curva muito bonita quando a pessoa quer defender que existe a matéria escura na galáxia. Eu suponho que esses dados vão modificar um pouco essa curva. Tem alguém que já olhou para essa curva de rotação? Tem gente olhando. Com esses novos dados, para ver se mantém aquela curva? Tem gente olhando, tem colegas meus que trabalham com isso daí, né? E logo vão começar a publicar os artigos. Eu não sei se a curva vai mudar, mas de qualquer jeito ela vai melhorar. Ou ela mudando ou não mudando, ela vai ficar mais confiável, digamos assim, né? Mas já existe um bom grau de confiança nela? Só vamos, digamos, melhorar essa confiança? Ou há suspeitas de que as medidas não sejam tão boas como outras do passado já se mostraram ruins? Não, existe um bom grau de confiança. O que provavelmente essas medidas do Gaia vão permitir é um ponto justamente onde está o Sol, né?
tem um movimento ali que tem grupos que atribuem a barra que existe no centro da galáxia e tal, perturbação dessa barra. Tem outros que acham que não, que é simplesmente essa corrotação que tem onde está o Sol é consequência não é consequência da barra, nada, é só uma questão de ressonância com outros corpos ali e tal, né? Isso é uma discussão que está aí, está lançada, né? E certamente os dados do Gaia vão poder ajudar, né? E tem colegas meus trabalhando com isso daí e tudo, né? A outra, quando a Henrietta descobriu as cefeidas, na verdade ela não tinha distância daqui até as estrelas. Ela, portanto, só sabia que o brilho estava dependendo do período. E como é que depois veio a luminosidade? Bem depois, quando mediu paralaxe, anos depois? Não, quer dizer, quando ela descobriu aquela relação, como as cefeidas que ela trabalhou estavam muito, muito, muito distantes, então ela supôs que estavam todas a uma mesma distância. Certo. Então, ela viu a relação existe entre o período e o brilho absoluto, estava morto. Isso. O problema ali era calibrar a coisa. E aí que todo mundo correu atrás de cefeidas mais próximas para medir uma paralaxe, estimar uma distância, e claro, tudo acochambrado. Quer dizer, as mais próximas serviram de calibração para aquela. Isso. É muito complicado. A história da cefeida, gente, não sei se vocês têm ideia disso. No começo do século XX, tinha uma manchinha no céu na direção da constelação de Andrômeda, que a gente chamava de nebulosa, é ainda, né? Nebulosa de Andrômeda. Mas no começo do século XX ninguém sabia o que era aquela manchinha. Não sabia se era uma galáxia, se era um outro sistema planetário. Tinha duas ideias. Uma, a proposta do Laplace, que aquilo era um sistema planetário que estava se formando. Outra era uma proposta mais antiga do Kant, que aquilo era um outro universo. E ninguém sabia o que era. E aquilo começou a ser resolvido com Hubble. Ele arrumou dinheiro, construiu um super telescópio lá na época, né? E observou, ele viu as estrelas lá. Então, a partir dali, ninguém mais tinha dúvida que Andrômeda era uma outra galáxia. E o Hubble usou as cefeidas que ele viu lá no telescópio para medir a distância até Andrômeda. E Andrômeda é o primeiro degrau para a medida de distância além. Ele mediu daquela, depois mediu da outra, e construiu lá aquele gráfico da velocidade em função da distância, e chegaram aí o Lemaitre propôs que o universo tinha tido um começo, tal, a idade era dada pela inclinação daquela reta, e chegaram à conclusão que o universo tinha 2 bilhões de anos. Isso em 1930, 30 e pouco. Os geólogos sabiam que a Terra tinha 4. Como é que pode? Tem alguma coisa errada. Então ninguém levou a sério essa ideia do Big Bang. Porque não batia, como é que pode, né? Já por questões religiosas, uma série de coisas. Caras como o próprio Einstein também não acreditavam nisso, então quem sou eu para acreditar, né? E além disso tinha esse problema que a Terra era mais velha do que o universo. Veja bem, só, acho que foi em 1945, 44, não sei, teve um apagão em Los Angeles, acho que por causa da guerra, sei lá, e tinha um cara lá usando o mesmo telescópio do Hubble, observando Andrômeda. E daí ele viu Andrômeda como o Hubble não tinha visto. E aí ele percebeu que existiam 2 tipos de estrelas cefeidas, Cefeida 1, Cefeida 2, e que na realidade o Hubble estava usando um tipo que não era aquele da Henrietta Leavitt. Aí ele usou, recalibrou, e aí as coisas entraram nos eixos. Aí começaram a levar a sério o Big Bang. É muito importante a distância, né? Fala, Lívia. Rama, qual é a participação brasileira no Gaia, assim, não sei, na organização? Não. Então, não, o Gaia é europeu, né? Aí tem, por exemplo, eu queria participar do Gaia como astrometrista e tal, conhecia algumas pessoas e tal, mas eu não sou daqueles caras de chegar lá e me oferecer assim também, tem uma certa timidez, né? E também não sou um gênio, ninguém me convidava, né? Eu queria participar. Mas tem outra pessoa lá de Bordeaux, com quem eu me relaciono até hoje, a gente colabora, tudo, que também queria participar, né?
Ele estava ali namorando, escrevi para um cara, escreveu para outro, não tinha resposta, os grupos já estavam mais ou menos que montados, é uma história engraçadíssima até. E aparece o Alberto. O Alberto foi fazer uma visita lá no observatório, esse ex-aluno, e eu falei do Gaia, ele ficou encantado com o Gaia, ele estava fazendo mestrado, terminou o mestrado, queria fazer o doutorado comigo e queria o Gaia. E a gente não sabia o que fazer. Bom, aí nós vimos essa história das galáxias, que iam ser jogadas fora e tal, né? Aí nós bolamos, falamos, não, vamos mostrar que é possível aproveitar as observações das galáxias para fazer ciência e vamos convencer os caras, a gente entra no Gaia, cria um grupo, né? Aí falamos com essa colaboradora de Bordeaux, topou tudo e foi... Bom, e entramos. Ela foi numa reunião, que ela achava que ia entrar num anfiteatro desse jeito, tinha gente falando, e depois ela ia conversar com alguém e tal. Aí ela disse que abriu a porta, era uma mesa assim, tinha meia dúzia de cara ali discutindo, sabia o que fazer, que ninguém sabia quem era, não sabia, mais ou menos, né? Foi lá e expôs o projeto, alguns caras aceitaram um pouco, outros não e tal, e criou um grupo, eu, ela e o Alberto. Aí foram para uma primeira reunião, essas reuniões ocorrem 2 vezes por ano. Então, reuniões plenárias da nossa coordenação. A nossa coordenação é aquela que se ocupa de objetos complicados, do lixo. Né? Então, tinha o grupo de objetos do sistema solar, já bem constituído, tinha outro grupo de estrelas binárias também bem constituído e tal. Eu não fui nessa reunião, foi só ela e o Alberto. E aí reúne tudo, faz plenária, tal, decide um monte de coisa, depois separa os grupos, cada um vai para uma sala, e aí, bom, dividiu, foi para a sala, e o nosso grupo, que é o nosso grupo, 2 pessoas. Aí o Dimitris, que era o responsável, falou, vocês pegam qualquer cabine telefônica aí, que tá bom. Tirou uma nossa cara, mas brincando, assim, saudável. Até esses dias ele mandou um e-mail com a foto de uma cabine telefônica toda esquisita, falou, não pude deixar de pensar em você. Nós começamos assim. E aí o grupo cresceu, juntamos outras pessoas e tal, e ficou um grupo muito bom e a gente ampliou o leque de atuação. Então, além das galáxias, a gente está com os quasares e com as lentes gravitacionais. Então, agora, o que é estar com isso? A gente não está fazendo ciência com isso. A gente está pegando o sinal que vem do satélite e transformando isso em informação. Então, quando os dados são liberados, tem a parte do satélite, tem a parte do trabalho de umas 400 pessoas, engenheiros, pesquisadores e tal, para transformar aquilo em informação. E é isso que é colocado nas mãos do mundo inteiro ao mesmo tempo. São essas informações. As galáxias, por exemplo, é só no final da missão que a gente vai ter. Ainda não tem, você não consegue uma solução razoável para elas. Né? O objeto do sistema solar começou, já nesse segundo release, já teve aí 14 mil asteroides e tal, né? E é assim que está evoluindo. Então, tem o Alberto, que está super envolvido com o Gaia mesmo, né? O Alexandre Andrei, do Rio de Janeiro, e um pouco menos envolvido tem a professora Sandra e o professor Ronaldo, lá do IAG também. Essa é a participação brasileira, mas a gente não entra com grana, nada. A gente está lá e faz um esforço doido para ir nas reuniões, porque se você não vai, vão te esquecer. Então, você tem que estar lá presente. Só que financiamento para isso você não consegue. É muito difícil, né? Quer dizer, isso teria que ser encarado como um trabalho de campo. Eu liguei para a FAPESP, expliquei, falei, olha, mas é como se eu fosse observar, nós estamos produzindo dados. Não, quando o senhor tirar resultados desses dados e for apresentar num congresso, o senhor pede e a gente financia. Você não consegue colocar na cabeça a importância disso. Só na hora, claro, de pegar citações, essas coisas, aí sim, aí está tudo bem. Mas está difícil. Mas mesmo assim a gente tenta participar, tenta estar presente, mas se resume a isso. O equipamento que foi nessa Gaia é diferente do usual? É a coleção de dados ou alguma coisa diferente? Ou simplesmente é o
que já existia? Ou... É mais ou menos diferente. Quer dizer, por exemplo, o detetor do Gaia é um mosaico de CCD, são pequenas câmeras digitais aí, né? É um mosaico, é o maior que já foi construído. Ele tem Qual é o tamanho? Ele tem 1,5 m por meio metro. Mas é um mosaico. Os chips, eu não sei te dizer o tamanho exato agora, mas é uma coleção de mais de 100 chips. Esse é o Ele pega todos frequência, comprimento de onda, mais ou menos? Não, só observa no visível e 2 cores. Agora, o que tem de diferente nele, mas não é tão diferente assim, o funcionamento. Por exemplo, uma câmera digital, se a gente coloca num telescópio, o telescópio vai acompanhando o movimento da estrela ou do céu, você abre o diafragma e chove luz ali, depois você, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, não importa, você fecha o diafragma, aquela luz que choveu ali vai virar uma imagem. Essa é a maneira de funcionamento desses detetores digitais e tal. Maneira comum. E o Gaia funciona de outra forma, mas não é inédita. Isso é o que a gente desenvolveu no Círculo Meridiano lá de Valinhos, da USP. Né? O Gaia, o Círculo Meridiano, que é um instrumento fixo, então você aponta para uma direção do céu e o céu fica passando aqui. Então não dá para, a gente não acompanha. E o Gaia é a mesma coisa, como ele está escaneando o céu, é como se as estrelas estivessem desfilando em frente ao campo. E como é que você faz? Se você deixar, vai fazer um risco. Então a ideia é a seguinte, imagina aqui uma câmera dessas de vocês aí. Então tem um monte de elementos sensíveis à luz aqui. Milhares e milhares e milhares, formando aqui uma matriz. Então a hora que entra uma estrela aqui no campo, ela incide luz nesse elemento e gera uma carga. Ok? Depois, por causa da rotação da Terra, ou da rotação do satélite, essa estrela vai para o elemento seguinte, incide luz aqui, gera carga, e assim por diante. Se você fizer só isso, vai dar um risco à imagem. Então, o que a gente faz? A hora que incide luz aqui, gera carga aqui, a estrela, por causa da rotação, ela vai para o elemento seguinte. E a gente desloca essa carga para o elemento seguinte. Então, as cargas que vão sendo geradas vão acompanhando a estrela. Até a estrela sair do campo. Aí isso vai para o computador. Okay? É assim que funciona. Isso é um modo de funcionamento não tão comum dessas câmeras digitais. Né? E a gente é um pouco pioneiro nisso daí. Lá em Valinhos, no observatório, foi um trabalho com a Universidade de Bordeaux. A gente instalou um equipamento, muito mais modesto, claro, mas que funciona desse jeito. Okay? Bom, cada objeto que entra ali, né, então ele vai desfilando ali no campo e você vai desfilando as cargas. Se entrar outro aqui, as cargas que esse aqui vai gerando vão acompanhando. Quer dizer, as cargas que vão sendo geradas, elas vão se deslocando na velocidade daquele objeto. E isso é muito interessante de fazer. Lá no espaço não tem problema, mas aqui na Terra, porque você não mexe com o instrumento. Quando você aponta um telescópio, e coloca o telescópio para acompanhar, o telescópio trepida, dependendo do telescópio, trepida muito, trepida pouco, às vezes dá um solavanco no meio da observação, tudo isso daí, nesse caso não tem, né? É a carga que se desloca, o telescópio está fixo. Tudo bem, gente? Mais perguntas? Está 1.400.000 quilômetros. 4 distância da Terra. É o ponto de Lagrange. Quer dizer, você tem vários pontos de Lagrange, 5 pontos de Lagrange, né? E esse é um deles, é o preferido. Não está só o Gaia. Na realidade, ele não está no ponto, ele orbita esse ponto. E tem vários satélites lá, orbitando esse ponto de Lagrange, que é um ponto interessante, né? Porque, por exemplo, o Sol está aqui a Terra. O Sol tem uma massa, a Terra tem uma massa, isso tudo determina a velocidade com que a Terra vai girar aqui, essa distância e tal. Né? Então, se eu tiver um ponto mais afastado do Sol do que a Terra, esse ponto normalmente giraria mais devagar ao redor do Sol. Mas isso não é bem verdade. Ele seria verdade se não existisse a Terra, só o Sol.
Mas como tem a Terra, então tem em cima desse ponto aqui tem a atração gravitacional do Sol e a atração gravitacional da Terra. Então a força gravitacional, a força centrípeta aqui, ela é tão intensa quanto essa daqui. Então o ponto gira na mesma velocidade da Terra. Então ele não está girando ao redor da Terra, ele está girando ao redor do Sol com a Terra. Essa que é a ideia. Okay. Uma vantagem, primeiro, é um ponto relativamente estável, mas a Terra protege, né, do Sol. Ele está sempre oposto ao Sol, né, e isso é muito importante para manter essas coisas todas estáveis e tudo mais, né? Tem um painel solar lá que capta energia, tudo, mas é interessante que protege e te permite ver o céu todo, né? E isso é importante. Uma das coisas que eu esqueci de dizer é que é um único instrumento observando o céu todo. Você não tem que combinar dados de um instrumento com outro. Tá? Você está fazendo uma coisa aí global com um único instrumento. As observações que a gente faz aqui do solo, você sempre tem que combinar. E essas combinações com perda de qualidade, né? E com Gaia não. Você tem tudo aí com um único instrumento, que é muito bom. Mais perguntas? Bom, eu tenho várias, mas a gente pode discutir. Tá Talvez a gente possa falar um pouquinho sobre ondas gravitacionais, já que vai ter mais um próximo satélite com mais precisão. Como seria essa detecção? Quer dizer, nem sei se vai ter, mas já existem pessoas trabalhando, já houve uma tentativa a ESA, um projeto que foi longe até, mas na Agência Espacial Europeia, mas não foi acolhido no final. Inclusive, o Alberto era um dos coordenadores desse projeto. E tem projetos, por exemplo, de um segundo Gaia no infravermelho, para observar aquela região do plano galáctico e tal, né? Então, se você juntar, se você imaginar um segundo Gaia, um Gaia 2, daqui 10, 12, 15 anos, no infravermelho, daqui 10, 12, 15 anos a gente vai ter tecnologia suficiente para você ter uma precisão melhor do que a atual, né? E existem aí hipóteses, né, de que tem ondas, por exemplo, mediram ondas gravitacionais com choque de dois corpos e tudo mais, né? Mas existem ideias que você tem ondas gravitacionais que estão atravessando aí a galáxia e tudo mais, coisa assim, né? Mas a gente não consegue medir ainda, né? Mas se você tiver a precisão suficiente, você pode imaginar que essas ondas perturbam o movimento das estrelas que estão no plano, por exemplo. Você tem as estrelas aqui girando, digamos que não tenha um movimento na direção Z, então você tem as estrelas girando e uma onda que passa pode perturbar esse movimento. E é uma perturbação para ser medida, né? E também você vai ver e determinar precisamente estrelas de nêutron, a posição, o movimento de estrelas de nêutrons e tal, que pode ter um choque, coisa desse tipo, né? Então é por aí a coisa. Bom, vamos agradecer ao professor Rama mais uma vez. Obrigado.